Você já considerou no seu Plano Canadá a província de Manitoba? A gente sempre recebe mensagem: quando que vocês vão gravar um novo vídeo de Manitoba? Faz tempo que vocês não falam de Manitoba. Manitoba tem um custo de vida bom, oportunidade de imigração, oportunidade de trabalho. Vamos gravar um vídeo sobre Manitoba? Vamos, Guilherme. Esse já é o vídeo de Manitoba? Esse é o vídeo de Manitoba. Porque assim, Manitoba é uma província interessante para quem tá considerando algo alternativo. A pessoa fala assim, quer saber? Não vou desconsiderar o Ontário, British Columbia, eu quero algo alternativo. Normalmente a gente vê a pessoa que tá entre assim, Saskatchewan, Manitoba e o Atlântico, e colocando tudo na mesa, né? E a gente vai colocar os pontos positivos e negativos de Manitoba em termos de imigração, o que está por vir, até comparando, né, com outras dessas opções. A gente vai vir com uma excelente notícia de aumento da imigração em Manitoba, um aumento grande. Eu nunca vi um aumento tão grande de imigração em Manitoba como esse que a gente vai falar nesse vídeo. E é engraçado que essas últimas, 1 ou 2 semanas, a gente viu esse aumento de imigração da parte provincial em diversas outras províncias, né? E agora o Manitoba falou assim, eu também vou aumentar. Alberta aumentou, Saskatchewan aumentou, o Atlântico também. Para atingir essa... O Canadá ele quer bater recorde de imigração esse ano, né? E para atingir isso, o governo federal tem que dar mais cotas, né? Alocar mais cotas para as províncias. Então a gente viu isso acontecer de costa a costa. Olha só, Manitoba já bateu o recorde em 2022. Foram mais de 6 mil nomeações de imigrantes. 6 mil para uma província, né, tão pequena. Como a gente 6 mil do PNP, né? Do provincial. Ou seja, é um número grande. É um número grande. Foi recorde no ano passado. E Sim. Agora eles anunciaram o seguinte: não vai ser 6 mil em 2023, não. A gente vai dar mais 3 mil... Quantas aqui? 3.175 novas vagas para imigrantes. 75? 75. Não poderia ter. Chego nesse número? Por que não poderia ser só 3 mil? 3 mil. Não, é 3.175 novas vagas de imigração. Aí é isso que a gente gostaria de chegar. Para uma província que chamou no ano passado e bateu o recorde de 6 mil, você adicionar 3 mil, chegar a quase 10 mil é bastante coisa. Não, e Manitoba, quando você vê os números totais de imigração, depois de Alberta, a província que mais recebe imigrante é Manitoba. Você tem a principal, que é Ontário, aí você tem Quebec, British Columbia, Alberta e Manitoba. E Manitoba, de 10 províncias, está em 5ª posição. Manitoba recebe muito mais imigrante do que, né, o próprio, se você for pegar os dados, você pegar, 21 mil total em 2022, 21 mil imigrantes. Nova Escócia, 13 mil. Bem mais do que Nova Escócia. Ficou bem acima, Se né? você comparar ainda com outros lugares do Atlântico, é bem mais. New Brunswick, 8 mil. Quase 3 vezes. A gente tem um estudo bem interessante aqui que ele faz uma previsão do mercado de trabalho em Manitoba de 2021 a 2025. A gente vai falar sobre profissões, quais profissões vão ser mais contratadas. A gente vai falar também de um estudo muito interessante que analisou o programa de imigração, o sistema de imigração de Manitoba e deu algumas recomendações a respeito de como que Manitoba pode facilitar e agilizar a imigração. Mas antes, Caio, pro pessoal que tá chegando agora, vamos explicar, vamos falar um pouco sobre Manitoba, porque tem gente que falou assim, eu nunca ouvi falar de Manitoba, eu já ouvi falar de Ontário, de British Columbia, de Alberta, porque os irmãos Preza moram em Alberta. Sim. Vamos falar um pouco de Manitoba? Mas provavelmente você ouviu falar de Winnipeg, que é a principal cidade. Teve Olimpíada, já teve Olimpíada. Winnipeg é a principal cidade, talvez. Às vezes a pessoa nunca ouviu falar Manitoba, mas ela ouviu falar Winnipeg. É verdade. Né? Tem isso. E sabe o que é interessante? Manitoba é uma província super rica. Tem fazendas, recursos naturais, empresas, só que só tem 1,3 milhão 1,3 milhão de habitantes. É o tamanho de Calgary, da cidade onde a gente mora. A província inteira. E sabe o que é interessante? É maior que muito país da Europa. O território. Mas também é um clima extremo lá, né? Manitoba tem um clima extremo. Fica bem no meio do Canadá. Você tem Churchill, que é a capital dos ursos polares, né? Que fica no norte, né? Isso aí você não deveria falar, porque o pessoal vai ficar com medo de ir pra Manitoba. Mas é mais pro norte. É mais pro norte, bom. E você tem até um vídeo no YouTube de um rapaz canadense que ele pegou um trem, ele saiu de Winnipeg, ele foi até o norte de Manitoba para mostrar... Ele passou por Churchill, né? Passou por Churchill, exatamente, que a cidade assim, é extremo. Realmente é perto da casa do Papai Noel. Depois de lá é a casa do Papai Noel. Então, voltando, né, a falar de Manitoba, né? A gente tá falando que tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes e você tem a capital, que é Winnipeg, né? Com 834 mil habitantes na região, que eles chamam de região metropolitana. Ou seja,
praticamente todo mundo da província mora na capital, cara. Como que é isso? Como é possível isso? É exatamente isso. Não, e assim, você tem... e outra, você tem também programa... Se for pegar programa do Rural de Imigração, programa federal, tem inclusive, eles querem atrair pessoas para o interior de Manitoba. Eu acho que primeiro eles deviam focar em atrair as pessoas para o Winnipeg, deixar as pessoas lá e fazer com que os canadenses também fiquem lá. Porque se você for observar nos últimos anos, o que a gente sempre fala de migração interprovincial, você tem muito mais gente saindo de Manitoba do que chegando, entendeu? Então o canadense, ele sai de Manitoba, mas a retenção de Manitoba... Ou seja, dos imigrantes que estão... Imigrantes de fora do Canadá que estão chegando, ela é alta. Ela é mais alta, inclusive, do que as das províncias do Atlântico. Você está querendo dizer que os imigrantes gostam mais de ir para Manitoba e ficar do que no Atlântico? Ou ele depois, assim, de muitos anos, 10 anos, eles saem. Daí que talvez ou congelam. Ou o urso polar comeu. Pessoal, é brincadeira, hein? É brincadeira. Mas, assim, é óbvio que o clima é extremo lá, né? Você até falou que você tem uma amiga que veio aqui para Calgary e achou Calgary quentinha. A minha esposa, ela conhece bastante gente que veio de Manitoba e a pessoa chega aqui, tem esses ventos do Chinook, né, durante o inverno que esquenta a região aqui. E falou assim, nossa, lá em Manitoba a gente não tem isso, é assim, a temperatura baixa por meses. Aqui não, aqui você já tem você tem o inverno, você tem os ventos e a temperatura... Dá uma compensada aí no compensada, inverno, né? E assim, por outro lado, sim, é muito frio Manitoba, eu acho que é importante você saber disso, e talvez por isso que é uma região que não tem tanta gente morando lá, né? Sim. Mas a economia de Manitoba é forte, porque tem determinadas coisas que você precisa da natureza, você precisa de recursos naturais, você precisa de espaço para plantar, e Manitoba tem isso de sobra. Não, e até colocando em perspectiva a pessoa está considerando Atlântico, outras províncias, a economia de Manitoba é você juntar a economia de New Brunswick e Nova Escócia junto é a economia de Manitoba. Então você pega New Brunswick, tem as 3 principais cidades, você tem Halifax também em Nova Escócia. Na verdade, o Winnipeg, né, a província de Winnipeg é mais produz mais dinheiro do que o Atlântico. É interessante as duas províncias isso, do Atlântico. Né? E às vezes as pessoas não sabem, eu estou indo para o Atlântico, e às vezes a pessoa não sabe que Manitoba tem uma economia mais forte, inclusive, né? E, até comentando sobre economia, Caio, a gente deu uma pesquisa aqui, os principais setores, né? Agricultura, porque tem espaço para plantar de sobra, né? É claro que não dá para plantar banana ainda, não dá para plantar banana em Manitoba. Não dá. Frutas tropicais, maracujá também não. Mas dá para você fazer uma estufa com aquecedor e plantar. Dá para fazer, talvez, né? Mas não tem. Turismo, né? Eletricidade, o setor de eletricidade, petróleo e mineração. E a gente vê hoje em dia no mundo o que o pessoal está mais preocupado é com energia. E Manitoba tem de sobra. O Canadá tem de sobra e Manitoba faz parte também. Faz parte disso, né? Porque na fronteira o petróleo não para de sair. Sim. Né? Todo o norte do Canadá tem petróleo. Tem inclusive um plano. Tá tendo um plano do governo de Alberta agora em eles criarem uma produção deles da província. Aqui, a província de Alberta, Saskatchewan e Manitoba, eles chamam de prairies, né? As pradarias. Pradaria? Né? Pradaria. Aula de geografia, né? Então, essas 3 províncias, eles querem criar um próprio oleoduto, porque para comercializar entre eles e exportar, que eles querem criar uma entrada pelo mar lá em cima, pelo Hudson Bay, parece um mar. Parece um mar, né? É por lá. É interessante. Isso vai dar bastante dinheiro para a província de Manitoba. Você que está pensando em ir para Manitoba, né? E outra coisa que a gente está vendo Manitoba também tem muita batata. Tem batata, tem semente de girassol e feijão seco. Aqui eles chamam de feijão seco. Quando é grão, eles chamam de feijão. Feijão, né? E o interessante é que eles não só plantam, eles têm centros de processamento. Então, uma das principais empresas, por exemplo... McCain, né? McCain, de batata. Você já comprou a batata da McCain? Acho que já. Você já colocou no forno? Já. É boa, né? Uma das principais empresas de alimentos aqui, né? É boa, né? É boa. Você não gosta? Eu gosto. É de Manitoba? Manitoba ou é de Prince Edward Island? Também de Prince Edward Island, mas Manitoba tem não só planta batata, porque isso é importante. Para uma província ser rica, você não pode só ter a parte de agricultura. Você tem que ter também a parte de processamento. Sim. Porque é aí que está, né, a grande margem de lucro. Né? Você ter isso. E em Manitoba tem isso. E aí que está também bastante geração de emprego também. Né? E você gera emprego em outros setores a não ser só agricultura. Né? E o fato também Manitoba tem muito espaço, você tem só o Winnipeg,
você tem espaço para ter grandes empresas nessa região, né? Você tem terra, né? Tem espaço. Coisa que às vezes a gente vê, por exemplo, em British Columbia, assim, em Vancouver, região de Vancouver, é difícil. A geografia é difícil lá. Por causa das montanhas, por causa do mar, por causa da fronteira com os Estados Unidos. Já você não tem esse tipo de problema em Manitoba. Sabe o que Vancouver me lembra? A cidade de Santos. Santos também tem um problema geográfico de expansão, né? Não dá. Tem o mar, tem a Serra do Mar, não dá para expandir. Vancouver é bem parecido, né? Caio, vamos falar de um relatório. Eles fizeram um estudo encomendado pela província de Manitoba. O que dá para melhorar na imigração? A gente precisa de atrair mais imigrantes, mas o que dá para a gente melhorar? E esse estudo, a gente vai colocar o link para vocês verem. A gente leu o estudo, eles deram 70 recomendações. Então, olha só, recomendação número 1. Não, a gente não vai falar das 70 recomendações, mas vamos dar um resumo, pessoal. Overview do que eles... Quais são as intenções da província? A província está comprometida em atrair mais imigrantes, né? A primeira, né, que a gente listou aqui, é atrair mais imigrantes e investidores empresariais. É aquele negócio, a gente tá em Alberta, que é o melhor imposto corporativo, o mais baixo que tem do Canadá. E veja que depois dessa mudança, quantas empresas mudaram para Alberta, entendeu? Eu acho que uma das coisas que deveriam fazer é reduzir o imposto corporativo. Foi um dos motivos um dos principais motivos que a gente veio, na verdade, para Alberta, é também o devido ao imposto corporativo. Eu achei que você veio porque você gostava do Chinook, do vento das montanhas, cara. Eu gosto. Mas foi por causa do imposto, né? Foi por causa do imposto. Foi assim, uma das principais, assim, em termos assim de desempate, né? Fator de desempate foi também do corporativo. Não só custo de vida, mas também imposto. Exatamente. Então, assim, Manitoba, lógico, o político não gosta de reduzir imposto, né? Por isso que... Vamos ver será que os políticos de Manitoba vão reduzir o imposto para atrair mais imigrantes e empresa? Eles têm espaço para atrair empresa, é só reduzir imposto, que elas vão. A empresa vai. E você não acha que para atrair imigrante é só atrair mais empresa primeiro? Atrair mais empresa, você tem mais emprego, você atrai mais imigrante. É o que está acontecendo aqui em Alberta, na província de Alberta. Então é interessante, pelo menos eles assim, mostra que eles estão, né, interessados, eles estão avaliando isso e eles têm uma intenção boa de atrair mais imigrantes. Sim. O que mais que o estudo Daí revelou? tem simplificar o programa de imigração da província, deixando mais rápido, eficiente, mais alinhado com a demanda do mercado de trabalho local. Eu acho que hoje em dia já é um programa alinhado, se você for observar pelo que tem de imigração, com as profissões. É difícil... Como é que você pode simplificar? Você pode deixar mais rápido, isso eu concordo. Você deixar mais rápido, porque nenhum imigrante gosta de esperar, não interessa. Mais online, mais automático. Mais automático, uma coisa mais rápida, mais eficiente, né? Uma coisa mais rápida. Então, assim, é o que eles têm em mente aí. Eu acho que deixar mais rápido é mais claro também. O site de imigração da província de Manitoba, de imigração de Manitoba não é bom, é desatualizado. Eu acho que eles poderiam melhorar nesse sentido. Hoje em dia, se você não tem um site bom, com guias bons, sabe, você dificulta muito. Melhorar o conhecimento de qualificações estrangeiras e reforçar a retenção de imigrantes. O reconhecimento. Reconhecimento de qualificação estrangeira, ou seja, se você é um enfermeiro, enfermeira que no Brasil e você quer trabalhar aqui no Canadá, tem essas barreiras, você tem que passar por um longo processo, ou se você é engenheiro também, então é difícil às vezes você atrair pessoas com uma qualificação boa em determinadas profissões regulamentadas, daí você chega aqui e você não pode exercer. E assim, eu sei que eles colocaram aqui porque parece que todo relatório de melhorias de imigração, toda a província coloca isso. Eles não conseguiram resolver esse problema ainda, em nenhuma província. Né? É isso que a gente já viu. Faz anos que a gente ouve, a gente precisa melhorar a forma que o governo... Tem alguém ligando. Melhorar a forma que as pessoas conseguem entrar no mercado de trabalho. Mas ninguém conseguiu resolver ainda. Vamos ver. A gente tá com esse estudo aqui. Vamos ver se alguma coisa vai melhorar nesse sentido em Manitoba. Caio, vamos falar agora de profissões em alta em Manitoba. Só uma última que eu acho que isso vai ser interessante. Flexibilizar a exigência de inglês para profissionais e mercado de trabalho onde não existe uma necessidade tão grande. Será que a gente vai mover para algo assim que era no passado e que você já vê, tem província do Atlântico que está fazendo isso, que é o empregador que determina se o seu nível de inglês é bom ou não? Né? Pode ser que isso aconteça também em Manitoba. Isso é possível, tá dentro das regras do jogo fazer isso. Você consegue eliminar testes de inglês para imigrar para Manitoba em determinados setores ou com determinadas ofertas de emprego. Isso agiliza também, né? O processo. Isso agiliza, O que assim, a longo prazo eu não concordo muito com isso, mas eu acho que agiliza. Já entendi. Manitoba é frio, mas tem oportunidade de trabalho.
está aumentando a imigração, o custo de vida é muito mais baixo que British Columbia e Ontário, e eu quero agora saber, para gente fechar esse vídeo, cara, quais profissões estão em demanda em Manitoba? Sim, e a gente também vai publicar um estudo do próprio governo de Manitoba analisando o mercado de trabalho de 2021 com uma projeção até 2025. O que eles esperam do mercado de trabalho em Manitoba? Vamos comentar algumas conclusões do estudo, cara? Sim. A primeira coisa aqui, uma ótima notícia, a província vai gerar, nesse período de 21 a 25, 141 mil novas vagas de emprego. Isso dá uma média de 28, mais ou menos, né? 28 mil vagas por ano sendo geradas. E interessante, 57% dessas novas vagas de emprego, sabe de onde vai vir? Sei. Você sei, porque você está lendo aí, né? Vai vir de aposentadoria e também pessoas que ou faleceram ou saíram do mercado de trabalho. E você vê que é muito parecido com o número do vídeo que a gente colocou essa semana sobre British Columbia, que 63% dessa geração de emprego seria devido à aposentadoria. Então, assim, você vê que uma boa parte da mão de obra que precisa ser reposta é o pessoal que está se aposentando. Mas sabe o problema? No Brasil, você fala assim, e daí? O pessoal vai se aposentar, tem um monte de jovem entrando no mercado de trabalho. Aqui no Canadá não acontece isso. Aqui no Canadá tem um problema de crescimento populacional. Se não fosse os imigrantes, a população do Canadá em determinadas áreas iria até crescer de forma negativa, reduzir. Sim. Então esse é um problema aqui do Canadá, que tem gente aposentando e não tem o mesmo número de jovens para repor, para entrar no mercado de trabalho. Sim, eles utilizam a imigração para repor essas pessoas em idade de trabalho no mercado. Agora, quais são as áreas que vão mais contratar? Dessas 140 mil vagas, o principal grupo, que corresponde a quase 20% das contratações aí nos próximos anos, é a parte de vendas e serviços. Aí que tá, vendas e serviços não é profissão regulamentada, ou seja, basta você chegar aqui, você consegue exercer essas profissões. O que é bom, né? 20% só disso daí é excelente. Porém, você precisa de um inglês bom, né? Você quer trabalhar com vendas. Não tem como, serviço, né? E assim, dentro de serviço, até o estudo, né? Ele fala assim, vendedor de varejo, ou seja, loja de uma forma geral, caixas, faxineiros, zeladores, superintendentes de edifícios. Está tudo dentro dessa parte de serviços. Né? Isso daí tudo vai ser uma das áreas que mais vão contratar. Em segundo também, bastante, quase 20%, trabalhador técnico. Caio, quantas vezes a gente não falou que aqui no Canadá precisa de trabalhador técnico? Que é um mundo à parte, trabalhador técnico. Mundo à parte, assim, o legal de Winnipeg é que se você quer vir, vamos supor, você quer trabalhar na Winnipeg não, Manitoba, assim, em geral também, né? Mas mais Winnipeg, porque praticamente todo mundo tá lá. Mas você quer vir para cá e você quer fazer um curso técnico, né, pessoal das profissões técnicas, você tem boas opções de college, o custo é acessível, né? O custo para você morar em Winnipeg é muito mais baixo do que se você for para Toronto, Vancouver, né? É um custo de vida mais baixo, então você consegue executar o Plano Canadá de uma forma mais, com um investimento bem menor. Acho que esse é um dos principais atrativos de Manitoba, é isso, é um programa de imigração que é bem mais flexível do que províncias como Ontário, British Columbia e até assim, a parte federal, ou seja, ele é mais flexível. Vão flexibilizar, já é flexível em termos de idioma, parece que vão flexibilizar mais ainda. Vão aumentar a cota de imigração. Tem boas opções com custos bons de college, se você quiser vir estudar, né? Então, assim, eu acho que o Manitoba você tem que considerar, você tem que colocar os pontos positivos e negativos quando você está comparando com o Atlântico ou com o Saskatchewan. Não tem como você deixar Manitoba de lado. Tem que estar na sua pesquisa. Se eu estou considerando o Atlântico por uma questão de custo de vida e flexibilidade de imigração, eu tenho que inserir isso que você está dizendo. Eu tenho que inserir Manitoba também na minha pesquisa. Sim, você tem que considerar. Quando você observa o crescimento, a projeção deles de crescimento populacional ou até de imigrantes nas províncias do Atlântico e as províncias Saskatchewan e Manitoba, elas estão com dificuldade nisso. Elas estão com dificuldade de receber imigrante e segurar os canadenses na província, né? Então, os programas de imigração eles vão continuar flexíveis nesses lugares por ainda um bom tempo. A gente falou de trabalhador técnico, setor de transporte. Muita gente fala assim, eu sou motorista no Brasil. Setor de transporte vai estar em alta. Operador de equipamentos, essa parte mais de industrial também vai estar em alta. E aí tem um outro grupo
que é a parte de educação, serviços sociais, serviços comunitários, governamentais, porque basicamente toda a população de Manitoba mora na capital e na capital tem bastantes órgãos governamentais. Né? Então isso daí também vai ser responsável por boa parte das contratações em Manitoba. Né? Então assim, eu acho que considere Manitoba, é frio, mas não tem que ser uma das opções suas que você pode considerar aí. E outra, Winnipeg é uma cidade grande, tem bastante emprego, tudo, opções. Né? Então a gente gostaria de saber de você. Você já tinha ouvido falar de Manitoba? Ou qual é o seu plano a respeito do Canadá? Você considera Manitoba ou você está entre já uma província... Assim, não, eu vou para o Atlântico. Porque a gente pode fazer um comparativo. Você fala assim, compara Manitoba com outra, a gente pode fazer essa comparação. Pode. Vamos ler nos comentários o que o pessoal está achando? Vamos. Se precisar, a gente faz um comparativo. Então é isso? É isso. Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.